Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Abra suas Bíblias, por favor, por gentileza, em Mateus, capítulo 11, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse texto aqui é dividido em alguns pontos interessantes, né? É um chamado de Jesus que é um chamado duplo, que é um primeiro chamado para um alívio pesado, né? O primeiro ponto em que o texto nos traz é que somente Jesus tem alívio para nós. Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E é interessante que o significado dessa palavra é exatamente, né? É uma aflição, uma tristeza, um labor, um aborrecimento, que fica claro quando a gente percebe o contexto que Jesus fala. Que era para um povo que conhecia a lei, que era para um povo que era oprimido pelo fardo de não conseguir cumpri-la, né? A gente vê isso em todo o Antigo Testamento. E ele chega como uma resposta para isso. Ele diz, eu estou percebendo que vocês estão cansados, eu estou percebendo que vocês estão sobrecarregados, então venham a mim. Então o primeiro ponto da mensagem de Jesus é, eu tenho alívio para quem está cansado. Mas tem um segundo ponto que ele também diz que é para quem está sobrecarregado. E sobre essa palavra também, fala que é aquele que tem uma carga que ela é além do suportado. E se a gente for olhar para a lei do Antigo Testamento, é exatamente isso. Romanos 7 fica claro, né? Fala assim que a lei foi dada e o pecado, aproveitando a ocasião da lei, ele se manifestou. Ou seja, era um fardo que era insuportável para quem o carregava. O que Jesus disse nesse texto? Vinde a mim, porque eu tenho alívio para vocês. E essa mensagem é maravilhosa, porque nós nos encaixamos nela. Ele tem alívio para nós. Nós vamos nele, e a primeira coisa que ele faz é nos dar esse alívio. Só que isso é uma parte maravilhosa do Evangelho, mas o Evangelho não para por aí. Porque ele tem uma segunda parte, e muitas das vezes nós paramos nesse ponto, de um alívio. E isso é uma verdade, mas o chamado de Jesus continua, porque se a gente for pensar num alívio, a gente fala de alguém que está no presente do passado com uma carga, mas ela aconteceu no passado. Mas agora Jesus continua o texto falando de uma coisa no presente. Isso nos faz entender que o Evangelho não só lida com o nosso passado de pecado, ou o nosso passado de um fardo além de que a gente pode suportar. O Evangelho nos dá uma ferramenta, e Cristo nos vem dizer isso, que Ele não só nos perdoa, mas Ele deseja que nós sejamos transformados no presente. Porque existe uma mensagem de esperança, que é pregada nos nossos dias, em que o reino de Deus vai vir, e quando Jesus voltar, que vai ser a vivência do Evangelho, e isso vai acontecer na sua plenitude, mas a palavra de Deus nos diz que hoje existe para nós uma transformação no presente, que é essa mensagem do Evangelho nos diz, e é o que Jesus continua no texto. Ele diz assim, continuando, né, no versículo 28, ele diz, tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu vejo esse texto como Jesus fosse um médico, na minha cabeça funciona dessa forma, como se Jesus fosse o médico, a gente chegasse diante dele, e o primeiro ponto que ele fala, ó, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te dar um remédio, eu vou cuidar das consequências da doença. Mas essa segunda parte, eu vejo ele falando assim, olha, mas se você permanecer aqui, eu vou te curar por completo, eu vou te mostrar uma forma em que você não vai precisar sempre voltar aqui, porque eu vou transformar o que está causando essa doença. E esse é o convite de Jesus. Porque o Evangelho não, ele não é só corretivo do passado,
mas ele nos empodera no presente também. E é isso exatamente que a gente percebe aqui. Só que o primeiro ponto que ele fala é tomai sobre si o meu jugo, né? E essa palavra também, quando a gente vai perceber o que ela significa, fala de uma atitude de levantar, de elevar, de erguer, de pegar, é como se pegasse umas pedras que estavam e carregar, ir de encontro a elas e carregar para serem levadas. Então o que Jesus está fazendo? Uma proposta. Tanto o início, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, como a segunda parte, é tomai. Então o que ele está falando? Eu te dou a possibilidade, mas você precisa se apegar a ela. E essa questão que ele fala assim, tomai, né, se apegue ao meu jugo, é interessante o que esse jugo significa, né? Porque ele é um jugo duplo. O jugo é o que é colocado nos bois para que eles carregassem juntos o peso ali da carga, para que não fosse carregado o peso sozinho, porque era insuportável. E Jesus fala exatamente isso, tomai sobre vocês o meu jugo. O que ele está falando? Não é vocês sozinhos mais, porque isso deixou vocês cansados e sobrecarregados. Vocês tentarem pegar o que eu tenho proposto sozinho. Agora ele falou assim, toma sobre vocês o meu jugo. Em vez de vocês tentarem viver a vida cristã com a força de vocês, toma sobre vocês o meu jugo. Deixa eu caminhar com vocês. Então o que ele fala em primeiro lugar? Eu alivio, mas agora para você ser transformado, toma sobre você o meu jugo, caminhe comigo. E se a gente for olhar o texto, a palavra de Deus em Salmo 119, 160, ela fala assim que a soma das palavras do Senhor é a verdade. Então vamos pegar um texto de João, não precisa abrir, porque ele vem falar quem é esse que nos faz tomar esse jugo com ele. Ele fala assim dos discípulos quando ele está indo embora, quando ele vai voltar para o céu. Ele fala assim, eu tenho ainda muito para te dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha como que a gente vai tomar o jugo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará as coisas que vão de vir. Ele vai anunciar. Essa palavra que ele diz que o Espírito Santo faz de guiar, é uma palavra original que significa ser o guia, ser alguém que guia os passos de alguém, ser um professor de alguém. Então o que ele está dizendo? Quando eu for, eu vou mandar o Espírito para vocês, ele vai ser um professor que vai guiar vocês. Outro texto que fala sobre essa ação do Espírito Santo é em Romanos 8, não precisa abrir também, Romanos 8, 26 e 27. Ele fala assim, também semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa palavra também, assistir, que o Espírito fala, que ele fala que o Espírito vai fazer aqui, é uma palavra muito interessante, é bem grandona, que significa o quê? Pegar junto, numa outra ponta, rumo a um destino. Então o que Jesus está falando? Vocês vão, para vocês agora receber essa cura, desse cansaço, dessa sobrecarga, eu vou mandar o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse jugo junto com vocês, ele vai pegar a outra ponta, e ele vai levar no caminho que vocês precisam para ter essa cura de dentro para fora. Então o chamado de Jesus é, vinde a mim, eu tenho alívio, mas faça algo com esse alívio, permita que eu continue a minha obra em vocês. Não seja aliviado e saia para o que tem feito você ficar cansado e sobrecarregado. Fique aqui para que o Espírito Santo junto com você tome o jugo e vocês caminhem junto, mas junto para onde? Né? Porque ele fala, eu tenho alívio, eu levo, mas leva para onde? Né? Eu vou voltar no texto, que diz assim, tomai sobre você o meu jugo e aprendei de mim. Ele não fala aprendei comigo, ele não passa uma informação. O Espírito Santo não é só aquele que passa uma informação ou que dá uma informação. Agora, ele é aquele que transforma.
e em que nós tornamos, né? Jesus diz que para tomarmos esse jugo é um trabalho conjunto, né? E o projeto de Deus não é só nos dar alívio, mas que a gente permaneça tomai sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, que nós sejamos transformados à sua imagem, ou seja, o Espírito Santo nós vamos andar junto com eles, e esse caminho que ele vai trazer é para a imagem de Jesus ser formada em nós, a gente aprender com ele, aprender dele. Então esse é o cerne do Evangelho, né? Se a gente for ler Romanos 8, 29, diz exatamente isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Se a gente pegar 1 João 2,6, diz assim, aquele que diz que permanece leve, esse também deve andar como ele andou. 1 Pedro 2,21 diz isso, portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Filipenses 2,5,8 diz, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele mesmo sendo substituído em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Agora o Espírito Santo, esse que pega a outra ponta, nos transforma à imagem de Jesus. Então não é só um alívio que ele traz para a nossa alma, mas também ele nos ensina a ser conforme à tua imagem, a imagem de Jesus. Porque esse foi o plano e o propósito inicial de Deus. Em Gênesis 1 ele diz exatamente isso, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quando nós somos formados à imagem de Jesus, nós cumprimos o propósito de Deus, porque Colossenses diz exatamente isso, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então a imagem de Cristo formada em nós é o propósito da criação do homem, é a imagem de Deus formada no homem. Então o que ele está dizendo? Venham até mim, eu vou te aliviar, mas eu quero colocar o Espírito dentro de vocês, porque o meu filho ele veio como unigênito, mas hoje ele é o primogênito, porque eu vou formar a imagem dele em vocês. E ele vai dizer assim, vocês vão achar descanso para a sua alma. Vocês vão achar descanso para esse cansaço, para essa sobrecarga. Vocês vão entender. Esqueci que não fala assim de verdade. Vocês vão entender o que é o alívio para a alma de vocês. Quando vocês não só virem para mim buscando alívio para as aflições, mas vocês entenderem que estar comigo é o alívio para a sua alma. Deus tem um chamado para nós. E não é só um chamado futuro onde que vai ser completo, né? A obra vai ser completa, e isso é a plenitude da obra salvadora do Evangelho. Mas existe para nós hoje uma porção de alívio para a nossa alma, que é a imagem de Cristo ser formada em nós, pelo Espírito Santo. Assim, o propósito de Deus nunca mudou, sempre foi que a imagem dele fosse formada no homem. Ele deseja um povo feito à sua imagem e semelhança. E para finalizar, em 2 Coríntios 3,18, resume tudo isso que Jesus fala, né? Ele diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por um espelho, a glória do Senhor. Primeiro ponto, nós contemplamos a imagem de Cristo. Segundo ponto, e a gente leu isso, né? Contemplando a imagem de Cristo, nós recebemos alívio. Segundo ponto, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, pelo Espírito. Obra contínua. Olhando para Cristo, recebemos alívio. Caminhando com Cristo, nós somos transformados à sua imagem. E essa é a proposta, esse é o chamado de Jesus. Eu tenho para você alívio, mas se você permanecer, eu tenho descanso para a tua alma. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.